E aqui, pessoal, eu já caminhando para o final, tem algumas outras coisas que o paradigma da patologia se junta, que é através do sistema capitalista mesmo, né? O capitalismo e o modelo médico andam assim, lado a lado. E o que que acontece quando o paradigma da patologia se encontra com o sistema capitalista? Acontece que transforma o autismo em mercadoria. Então, não sei se vocês já perceberam que agora é o hotel do autista, o fone do autista, o carro do autista, é o copo do autista, né? Mas isso tudo voltado para crianças, tá bom? Adolescentes. Não, adolescentes ainda tem um pouco mais, mas a gente que é adulto e idoso, assim, não existe autista adulto e idoso, tá bom? É só para criança. Autistas são apenas crianças. Então, se vocês já repararam nisso, né, que tem agora tudo não sei o que é do autista, isso tudo é chamado de uma grande indústria, que a gente chama de indústria do autismo. Foi um termo cunhado por Alicia Broderick, que é literalmente o nome do livro dela é A Indústria do Autismo, inclusive recomendo, caso alguém queira ler, é muito interessante. Mas que essa indústria do autismo, ela vai fomentar uma reabilitação, uma tentativa de normalização de comportamentos autistas, em vez de acolher a neurodiversidade, essa neurodivergência, né? Então, tem uma influência da lógica de mercado na indústria do autismo que lucra com o diagnóstico, tratamento e produtos para autistas. Então, para quem é importante o diagnóstico? Se o diagnóstico ele é apenas para medicalizar, porque acha que tem algum problema com aquela pessoa, o diagnóstico, então, é uma forma de não emancipação, né? Porque daí vai levar a uma questão de um tratamento, como se precisasse curar o autismo. E não existe cura para autismo, né? A pessoa não deixa de ser autista com qualquer forma de intervenção, terapia, medicamento e o que for. Não deixa de ser. Ela nasce assim, e é isso. Então, quando a indústria do autismo lucra com o diagnóstico, tratamento e produtos para autistas, é uma forma de tornar o autismo como marketing, como produto. E daí isso faz com que o autismo seja visto de uma forma estigmatizada, estereotipada, negativa, né? Então, também faz com que tenha uma medicalização excessiva do autismo, enquadrando como transtorno a ser curado e reforça a ideia de que a diferença precisa ser eliminada. Tudo aquilo que é divergente do padrão, ou de como uma pessoa deveria se comportar, ou funcionar e produzir em sociedade, deve ser eliminado. Então, teve um termo que eu cunhei aqui no Brasil que eu chamei de colonização e decolonização do autismo. E a própria indústria do autismo é uma forma de colonização, justamente junto do paradigma médico, né, o paradigma da patologia. E colonização eu estou deixando bem claro no sentido de extermínio de características de um povo, de uma população, de uma cultura, de uma história. Então, quando eu posiciono colonização do autismo é para descrever a exploração do autismo por empresas e instituições que visam lucro. Além disso, uma proliferação de produtos, serviços e campanhas de marketing voltadas para autistas, muitas vezes superficiais, que reforçam essa ideia. Então, quando tem vários produtos, instituições, aí que é para o autismo, e aqui, cá entre nós, aqui em Curitiba, é bizarro, assim, mas a cada esquina tem uma clínica. Neuroevoluir, ou evolua, seja menos autista, ou espaço para o desenvolvimento neurológico do seu filho, né? Então, tem muito esse discurso de um reforço de que autismo precisa ser curado. E muitos desses lugares, muitos desses produtos, eles não estão ajudando autistas. Eles, na verdade, estão posicionando cada vez mais de que ele precisa ser curado. E daí, o que que acontece? Quando a pessoa autista não, não é curada, ela não deixa de ser autista, muitas vezes os estereótipos aumentam cada vez mais, né?
Então, a gente vai percebendo os estereótipos e estigmas. E tem muitos estigmas sobre pessoas autistas que acham que daí pessoas autistas são infantis, né? E vão sofrer uma discriminação, vão sofrer uma desumanização e uma impotência. Então, ela é autista, ela não sabe o que ela está fazendo, né? Ela é autista e autista se comporta assim mesmo, autista é esquisito, etc. Mas muitos dos estigmas relacionados ao autismo também estão vinculados a outros marcadores sociais, como raça, classe, gênero, geolocalização, deficiência, e que muitas vezes, quando se entrelaça, é, outros espaços, né, com autismo, faz com que tenham outros estigmas, no sentido, autismo só dá em meninos, ou autismo só dá em crianças. E muitas vezes, quando associam a marcadores sociais que sofrem discriminações, é muito vinculado à violência. Ai, que pessoas autistas são violentas. Ou que pessoas autistas só acontecem com pessoas brancas, homens e pessoas cis e hétero. O que daí exclui pessoas autistas negras, pessoas autistas indígenas, trans, queer, imigrantes, etc. Então, os estigmas e estereótipos sobre autismo são muito limitantes e destrutivos, e que são vivenciados desde a infância, independente dos diagnósticos. Mesmo se a criança, né, enfim, não tem o diagnóstico, ela é entendida como estranha. E foi o meu caso, assim, por exemplo. Eu só fui descobrir que eu sou autista quando eu tinha 19 anos. 19 anos, porque foi em 2018. Então, enquanto adulta. E ao longo de toda a minha vida, até saber que eu sou autista, eu era tida como estranha. Então, o capacitismo, a discriminação sempre acontece, com ou sem diagnóstico. E muitas vezes faz com que tenha ocultação e tentativas de se encaixar. Tem, às vezes, uma tentativa estratégica de revelar que é autista, mas com muito medo do que pode acontecer. É uma recuperação da linguagem, então a gente aprende a se comunicar, a entender as outras pessoas, enfim. Então, a gente sempre tenta se reorganizar, justamente para que a gente possa se enquadrar. Então, pessoal, quis trazer tudo isso para vocês. São algumas das coisas, né? Mas é importante ressaltar que uma forma da gente não entender mais o autismo como transtorno é passar a entendê-lo como uma deficiência. E deixa eu até voltar aqui no slide. Eita, esse slide não passou. Agora que eu lembrei, eu fiquei pensando, mas acho que aconteceu alguma coisa. O autismo, ele é uma deficiência. E uma deficiência não é algo ruim, assim como o autismo. Mas a deficiência, ela é construída por uma sociedade que incapacita corpos e mentes divergentes do esperado. E aqui no Brasil, na verdade, o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei que determina, que legitima o autismo como deficiência, que é a Lei Berenice Piano. Ela foi cunhada em 2012, tem mais de 10 anos, né? Então, se o autismo é uma deficiência, é necessário, então, que a gente se volte ao modelo social de deficiência para reconhecer que o capacitismo, ele existe nas barreiras sociais, que impede que as pessoas autistas tenham uma vida plena e digna. Então, faz com que a falta de acomodação, a falta de acessibilidade, a falta de inclusão impeça o pleno acesso e participação na sociedade. Então, para que pessoas autistas possam ser emancipadas, acolhidas, é necessário que tenha mudanças nas atitudes sociais, nas estruturas físicas, na forma de comunicação, não para tratar, não para curar o autismo, mas para acolher corpos que divergem da norma. Então, em síntese, deixemos de entender o autismo como transtorno e passemos a compreendê-lo como uma deficiência. E com isso a gente pode se engajar numa luta anticapacitista,
numa luta que vai emancipar nossos corpos, numa luta que vai trazer as acomodações e acessibilidades necessárias para numa centralização mesmo, para que a gente possa participar da sociedade, para que a gente possa crescer, né? Não pensando apenas na infância, mas para que possamos literalmente continuar crescendo, possamos viver uma vida. Então, a luta anticapacitista é justamente para isso, para que possamos trabalhar em conjunto, pessoas autistas, não autistas, pais de autistas, comunidade, escolas, enfim, uma forma de envolver as pessoas a, se, a serem centrais nesse debate, né? Então, o anticapacitismo é justamente para reconhecer a deficiência não como um problema, não como algo a ser corrigido, mas a ser celebrado, e junto disso, para que o autismo também ele deixe de ser e de ter esse viés colocado pelo paradigma da patologia como algo muito negativo, como se o problema fosse o autismo. E não, o autismo não é o problema, mas, novamente, são as barreiras sociais. Então, é necessário que a gente fissure essas barreiras para que a gente possa emancipar as pessoas autistas. Então, agradeço pelo espaço, aqui estão os meus contatos, caso alguém queira entrar em contato comigo, e passo a palavra para vocês.